Graças e paz, amém, irmãos? Que Deus seja engrandecido em nossas vidas. Louvamos, bendizemos através dos cânticos ao nosso bom Deus. Hoje é o segundo culto de Santa Ceia que estamos realizando, de exaltação, de glorificação àquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor Jesus. E quando nós, como servos dele, pensamos e refletimos sobre a nossa vida espiritual, nós estamos pensando sobre quem nós somos em Cristo Jesus. A nossa posição, melhor dizendo, em Cristo Jesus. Ou seja, quem nós nos tornamos em Cristo Jesus. O que fazemos, fazemos porque cremos no Senhor, o nosso Deus. E diante de tudo isso, diante das promessas que você e eu nós recebemos, diante desse novo testamento que nós temos no sangue de Jesus, hoje um culto de Santa Ceia, eu quero refletir com os irmãos sobre o tema, o que Jesus Cristo fez por nós. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Nós vamos ler somente o verso 14, quero convidar você que está no seu lar, na sua casa, a manter a palavra do Senhor aberta nesse texto, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Nós estaremos refletindo sobre profundos ensinamentos que esse único versículo tem para a nossa vida. E eu gostaria que você que está no seu lar, você que está presente aqui, estivesse muito atento, porque são ensinamentos que quando nós os compreendemos, quando nós vivemos esses ensinamentos impactam diretamente a nossa vida. Eu creio de todo o meu coração que se nós não compreendermos estes ensinamentos, nós não compreendemos o Evangelho, de tão importante que eles são para as nossas vidas. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Quem achou, diga amém. Assentado como os irmãos estão, eu vou estar lendo e peço à igreja que seja repetindo em uma só voz. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vamos juntos? 1, 2, 3, já. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu quero convidar você que está aqui no templo, você que está na sua casa, a orar e a falar com o Senhor nesse momento. Deus, fale ao meu coração. Que eu venha compreender o ensinamento da sua sagrada palavra, da sagrada Escritura. Que eu venha ter uma compreensão mais profunda do que o Senhor já tem me dado dia após dia nessa noite, das sagradas Escrituras, da tua vontade para a minha vida, da tua vontade revelada nessa noite para a minha vida. Fale com o Senhor nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de servi-lo. Obrigado, Senhor, pela tua poderosa palavra, Senhor. Quando nos debruçamos diante das Sagradas Escrituras, Senhor, quando examinamos, ó Pai, a Tua Palavra, os nossos olhos, eles brilham diante, Pai, de tão grande preciosidade, de tão grande conhecimento, ó Pai, que é o conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor revelada através da Tua poderosa Palavra. Senhor, que venhamos ter compreensão do Evangelho, que venhamos viver o Evangelho, que venhamos, ó Pai, viver o cristianismo, vivermos Cristo em nossa vida todos os dias, ó Deus. Senhor, ensina-nos a Tua palavra nessa noite, que venhamos ter compreensão da Tua vontade revelada nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Porque com uma única oferta, começa esse texto. O texto que foi lido fala sobre os acontecimentos que nós tínhamos no passado, Hebreus capítulo 10, da lei cerimonial
quando havia os sacrifícios, onde as pessoas, através do culto que elas ofereciam para Deus, elas ofereciam animais em sacrifício, porque a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão, mas era algo que tinha que acontecer continuamente, porque tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus Cristo, que viria e que veio e que para nós hoje vai voltar. Amém, igreja? E quando nós olhamos para esse texto, ele começa dizendo: porque com uma única oferta. E quem é essa oferta? E por que essa oferta é única? E por que não precisa ser repetida? Porque essa oferta é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é a oferta perfeita, Jesus é a oferta imaculada, sem mácula, pelos nossos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20 diz: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então guarde uma coisa no seu coração: por causa do pecado que entrou no mundo, a própria natureza, como diz Romanos capítulo 8, verso 19 ao 25, está sujeita à vaidade, à futilidade. E para que haja essa reconciliação, toda essa reconciliação acontece em Cristo Jesus, inclusive da natureza que está caída. Essa reconciliação que o homem precisa ter com Deus, porque o homem sem Jesus, ele é inimigo de Deus, ele é filho da ira, ele é um pecador. Sem Jesus, ele está condenado à morte eterna, porque a luz veio ao mundo e essa luz é Jesus, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E eles não aceitaram a luz porque as suas obras eram más, obras ruins, por isso eles se afastaram da luz. Mas esse Jesus que morreu numa cruz, que hoje nós trazemos à memória, é trazer a lembrança com toda a nossa força, através da ceia do Senhor, o que Jesus fez, através desse sacrifício vicário, substitutivo, um sacrifício que Jesus se entrega, uma oferta única e perfeita, para que através dele fosse reconciliado todas as coisas, tanto no céu como na terra, porque toda a criação geme por causa do pecado que entrou no mundo. Então o texto diz que é uma oferta que não precisa ser repetida. Essa é uma oferta que é de uma vez por todas, é para sempre, é única. E essa oferta é única porque quem se entrega é perfeito. Porque sacrifícios não quiseste, foi lido hoje, mas um corpo me deste, para que seja feita a tua vontade, diz Hebreus capítulo 10. Diz o ensinamento das Sagradas Escrituras que o Jesus que nós servimos, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E quando Jesus vem ao mundo e ele encarna, ele se torna homem, ele habita entre nós, o Verbo se torna carne e habita entre nós. Sendo ele 100% Deus, ele cumpre de maneira perfeita a lei de Deus, aquilo que eu e você não fizemos. E algumas pessoas pensam assim: mas pastor, e se eu cumprir os 10 mandamentos de maneira perfeita? A questão é que você não cumpre, e nem eu. A Bíblia vai nos ensinar que se nós tropeçarmos, se nós errarmos em um tio da lei, nós quebramos toda a lei. A realidade é que nós não conseguimos cumprir nem mesmo os 10
mandamentos. Palavra é essa, vontade é essa, revelada para a nossa vida. Quando você olha para os 2 maiores mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força. Quantas são as vezes que nós tropeçamos nesse mandamento? E o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo, quem está mais perto de você, como assim mesmo. Quantas vezes nós tropeçamos nesse mandamento? Mas quando nós olhamos para o texto diz que porque com uma única oferta. Então essa oferta tem que ser perfeita, não pode ter falhas nela, não pode ter erros, não pode ter mácula. E essa oferta é Jesus, e Ele sendo 100% Deus, Ele cumpre de maneira perfeita a vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus disse que era para ser feito, Jesus realizou. E tudo aquilo que não podia fazer, Jesus também não fez. E guarde uma coisa no seu coração. Muitas são as vezes que nós nos dedicamos ao máximo para não fazermos aquilo que é errado. Amém? Mas nós muitas das vezes não temos a mesma disposição para fazer aquilo que nos foi ordenado fazer que é certo. Porque o pecado não é somente fazer o que não se pode fazer. Pecado também é deixar de fazer o que deve ser feito. Aquele que pode fazer o bem e não o faz, diz a Bíblia que comete pecado. E é diante dessa perspectiva que a gente olha para nós e a gente se sente impotente. A gente se sente fraco. A gente vê que a gente não consegue alcançar o céu com as nossas obras. A gente não consegue alcançar o céu com a nossa obediência, porque essa lei ela é perfeita, mas eu sou imperfeito. Então eu preciso do perfeito que venha e faça aquilo que eu não consigo fazer. E ofereço uma oferta que eu não consigo ofertar. E essa oferta tem que ser perfeita. Então Deus ama tanto o mundo que Ele envia o seu próprio Filho, Jesus. E Jesus vem e vive uma vida perfeita, porque Ele é perfeito. Ele cumpre a lei de Deus de maneira perfeita, não somente não fazendo o que não deve, mas também se dedicando em realizar aquilo que deve ser feito. Isso é a justiça. E a justiça de Cristo, ela é perfeita. Mas não somente isso. Diz a Bíblia que além dele ser 100% Deus, os princípios ensinados através das Escrituras, esses princípios também nos mostram que Jesus é 100% homem. Então, além de viver a justiça de maneira perfeita, Jesus também morre por causa dos nossos pecados, porque Ele é 100% homem. E Ele leva sobre si as nossas falhas, os nossos erros. Diz a palavra do Senhor em Isaías 53, 5. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Alguém foi transpassado, alguém foi esmagado por causa do meu pecado, por causa do nosso pecado. E esse alguém é 100% homem. O texto não para aí. O castigo que nos traz a paz com Deus. Porque antes nós éramos filhos da ira, mas agora nós temos paz com Deus. Porque nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, sobre Ele. E pelas suas feridas, nós é que fomos sarados. Então, quando nós olhamos para essa única oferta, uma oferta que é perfeita, nós estamos olhando para Jesus, uma oferta de uma vez por todas. Por isso, todas as vezes que o homem tenta se salvar por aquilo que ele realiza, ele está tentando ir além do que Jesus já fez.
E Jesus se torna uma pedra de tropeço. Por quê? Porque ele não está crendo unicamente no Filho de Deus para a sua salvação. Jesus, nós precisamos guardar em nosso coração, ele é a única, diz o texto de Hebreus 10:14, com uma única oferta. Jesus, ele é o único, porque ele é o único meio pelo qual você e eu nós podemos ser salvos. Ele é o único nome que salva. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o único que perdoa pecados, o único mediador entre Deus e os homens. E existe um grande engano usado pelo nosso arqui-inimigo, que é Satanás, que tem implantado na mente das pessoas para que elas tentem ser salvas com as suas boas obras. Mas pastor fulano é tão bonzinho, fez tanta coisa boa para tanta gente, se dedicou a vida toda em ajudar outras pessoas. Quer dizer que se fulano morrer sem Jesus, ele está condenado? Guarde uma coisa no seu coração, quando nós fazemos essa pergunta, quando o homem faz essa pergunta, ele está fundamentando a salvação em obras. Ele está dizendo, então quer dizer que as obras daquela pessoa não são suficientes para salvá-la? Não. Senão o sacrifício de Jesus seria em vão. Jesus simplesmente diria, ei, faça o que vocês têm que fazer aí, porque eu não vou descer aí para morrer no lugar de vocês, não. Mas só tinha um jeito para a gente ser salvo. Só tinha uma maneira para a gente ser salvo. Essa é a única oferta perfeita. E essa oferta se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nossas boas obras não passariam pelo escrutínio de Deus. Nossas boas obras não passariam pela lupa do Criador. Porque quantas são as vezes que as realizamos com diversas intenções diferentes no coração. Intenções, às vezes, que até mesmo nós as descobrimos que não foram boas depois que as fizemos. Um coração enganoso, um coração que é pecaminoso. Então era necessário uma oferta perfeita, uma única oferta. E Jesus vem, vive uma vida perfeita, a justiça de Deus encarnada. E não somente isso, Ele também leva sobre si as nossas falhas e os nossos pecados. E diz o texto, eu quero convidar você a olhar comigo novamente, de Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta, você pode ler comigo, vamos juntos? Porque com uma única aperfeiçoou os que estão sendo. Note que há algo estranho nesse texto. O texto diz que ele aperfeiçoou através dessa única oferta para sempre. Quem? Os que estão sendo aperfeiçoados, ou seja, os que estão sendo santificados. Então foram aperfeiçoados para sempre os que estão sendo santificados. E aqui há duas doutrinas, dois ensinamentos, que é importante nós nos debruçarmos diante dele. O que significa ser aperfeiçoado para sempre? Quando alguém diz, olha, fulano foi aperfeiçoado para sempre, o que vem na sua mente? Que ele é perfeito. Que ele é justo, amém? Ele é justo. Então o texto está falando sobre ser declarado justo. E aqui está um ensinamento que muitas das vezes é mal compreendido, ou pouco ensinado, mas que é essencial na caminhada cristã, o ensinamento que é libertador para as nossas vidas. Porque quando o texto diz que ele aperfeiçoou para sempre, o texto está falando sobre a justificação pela fé.
E o que isso significa, pastor? Isso é algo que acontece no tribunal de Deus. Porque quando você aceita essa única oferta, quando você se rende a Jesus, e como que isso acontece? Como foi dito aqui, quando essa maravilhosa graça nos alcança, quando você se rende, porque eu, por exemplo, não sei você, durante muito tempo eu tentei ser salvo com aquilo que eu fazia. Eu não sei se você já fez isso. Mas quanto mais eu tentava e eu tropeçava, chegou um momento que eu precisei me render, porque eu não conseguia ser salvo com as minhas boas obras. Eu não conseguia ser salvo com aquilo que eu fazia. Porque eu tropeçava, igual você tropeça. E aí, quando você cai na real de que você não consegue, é quando você está no caminho da salvação. É quando você se rende, você diz: Senhor, não consigo. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou perfeito o suficiente. Eu não tenho atributo suficiente para um dia eu chegar diante do Senhor e falar: olha, Senhor, meu histórico, agora eu posso entrar no céu. Não, eu não sou bom o suficiente. Eu vou ficar sempre devendo. Porque sou falho, sou pecador. Então eu preciso da justiça de outro, que é perfeita. Porque com a minha eu não consigo. Então eu preciso da justiça de alguém perfeito. E aí você precisa lembrar de quem é a justiça perfeita. Não é sua e não é minha, ela é de Jesus Cristo, amém, irmãos? E aí quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se rende, você diz: Senhor, eu não consigo, eu preciso de Jesus, eu preciso de um Salvador, eu preciso ser salvo. Você entendeu? Você está compreendendo o que é salvação. Porque você não consegue sozinho. Você precisa de um Salvador. Você precisa de Jesus. E aí, essa justiça perfeita de Jesus, essa vida perfeita de Jesus é colocada sobre a sua vida. Na linguagem teológica, ela é imputada, ou seja, colocar sobre. E há uma dupla imputação quando a gente fala sobre justificação pela fé. Ou seja, uma duplicidade em colocar sobre. Porque o texto diz: aperfeiçoou para sempre. Para aperfeiçoar para sempre, eu preciso que a justiça de Jesus seja colocada sobre a minha vida e que os meus pecados sejam colocados sobre Jesus. E foi isso que Deus fez. Romanos 5:1 vai dizer: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Somente através desse aperfeiçoar para sempre. Somente através dessa justiça emprestada, entre aspas, de Cristo para você e para mim. A justificação é um ato legal que acontece no tribunal de Deus. Isso é chamado de uma linguagem forense, ou seja, no tribunal celestial. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você é aperfeiçoado para sempre. Por quê? Porque agora você vai passar a fazer parte do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Ou seja, a partir desse momento, quando você olha para a Bíblia e lê: aqueles que estão em Cristo, eu estou agora em Cristo, e a justiça dele está sobre a minha vida. É uma justiça que foi colocada sobre mim. Por quê? Porque eu sozinho não consigo. Porque pelas minhas boas obras, eu não consigo ser salvo. Eu preciso de uma justiça perfeita, porque a minha não é. Então, em Cristo, nós somos aperfeiçoados para sempre. Irmãos, se nós formos colocados diante da lei de Deus, uma lei que é perfeita, porque a Bíblia diz que a lei de Deus é perfeita, é justa e é santa. E eu não sou perfeito.
pela minha justiça sem Jesus, eu não sou justo. Sem Jesus, eu também não sou santo. Logo, na caminhada, a gente tropeça, a gente quebra a lei de Deus, e o justo juiz, por ser ele justo, ele vai declarar culpado. Mas a Bíblia diz que porque ele amou tanto o mundo, que ele deu a vida do seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Colossenses 2,14 diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando aonde? Na cruz. Voltamos para Hebreus 10,14. Uma oferta única, perfeita. Ele aperfeiçoou para sempre. Então, como que eu me torno justo, pastor? Somente pela fé em Cristo Jesus. É quando você se rende. Salvação é se render. Salvação é você entender que você não consegue. Salvação é você entender que não é a quantidade de vezes que eu vou no templo que me salva. Não é isso. Não é a quantidade de dinheiro que eu entrego no gasofilácio através da oferta de dízimo. Não é a quantidade de pessoas que eu ajudo que me salva. Porque se fossem essas coisas, seriam pelas obras. Não seria pela fé. Mas então por que a gente faz essas coisas? Todas essas coisas? Olha o que diz o texto. Hebreus 10,14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou justificação pela fé para sempre os que estão sendo o quê? Santificados. Você entra agora numa outra doutrina. Você aprendeu sobre a morte de Cristo Jesus, sendo Ele 100% homem, 100% Deus. Nós aprendemos sobre a justificação pela fé, ou seja, sermos declarados justos em Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados e a justiça dele foi colocada sobre a nossa vida. E agora nós fazemos parte do corpo espiritual, que é a igreja, do qual Ele é a cabeça. Nós estamos em Cristo Jesus pela fé nele. E aí o texto caminha para o terceiro ponto e último dessa noite. O texto diz: os que estão sendo santificados. A justificação é algo que acontece no tribunal de Deus, fora de nós. É você ser declarado justo no tribunal de Deus. Por isso que não há nenhuma condenação para aqueles que estão. Por isso também dos seus pecados eu não me lembrarei, mas foi pago o preço pelos meus pecados. Alguém morreu a consequência do meu pecado, meu irmão, minha irmã. E o Deus que eu sirvo, Ele é justo. Ele não vai cobrar de novo, que alguém pagou um preço já uma vez pelos meus pecados, que é Jesus. Ele não vai cobrar de novo. Jesus já morreu no meu lugar. A consequência dos meus pecados já foram levadas na cruz. E eu estou em Jesus pela fé. Eu faço parte desse corpo espiritual, do qual é a igreja, do qual Ele é o cabeça. Mas o texto ele continua e ele vai falar agora algo que acontece em nós, que é a santificação. Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então como que eu sei que eu fui aperfeiçoado para sempre? Como que eu sei que eu fui justificado, pastor? O texto diz: os que estão sendo santificados. A santificação é a evidência da justificação pela fé em Cristo Jesus. Porque alguém poderia dizer: então eu fui declarado justo, pastor, meus pecados já foram colocados sobre Jesus, a justiça de Jesus já foi colocada sobre mim, então eu posso viver do jeito que eu quiser agora. Só esse pensamento já estaria contrário ao ensinamento da palavra de Deus. Porque o texto dessa noite mesmo, ele vai dizer: aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados.
As boas obras é o processo de santificação, e o processo de santificação são resultado daquilo que aconteceu na nossa vida, no tribunal de Deus, da justificação pela fé. No momento que eu sou declarado justo, eu entro num processo chamado santificação. Então, quando eu olho para a minha vida, quando o Flavinho olha para a vida dele, quando o Rogério olha para a vida dele, quando Juliana olha para a vida dela, quando a Isa olha para a vida dela, quando o Thales olha para a vida dele, quando nós olhamos para a nossa vida e nós voltamos 1 ano atrás, e a gente faz uma autoanálise, e a gente vê que hoje nós estamos mais parecidos com Jesus do que antes, significa que nós estamos num processo chamado santificação. A pergunta que vocês têm que sempre fazer é: hoje eu estou mais parecido com Jesus do que há 1 ano atrás? Do que há 6 meses? Talvez se você fizer do que 1 semana, talvez semana passada você estava buscando mais. Talvez ontem você estava buscando mais. Então por isso que a gente às vezes coloca um tempo mais distante, para você fazer uma autoanálise. Será que o Rumenick de 2 anos atrás, o de hoje, está mais parecido com Jesus ou menos parecido com Jesus? O texto ele diz que uma única oferta foi oferecida e essa única oferta aperfeiçoou para sempre. Por quê, pastor? Porque Jesus é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote é aquele que oferecia a oferta. Só que Jesus não é só o sumo sacerdote, ele é a própria oferta que foi oferecida. Ele é a oferta perfeita. E isso envolve a justificação. Mas quando a gente chega na santificação, Jesus é o Rei que domina o coração daqueles que foram justificados. Então, os justificados são aqueles que estão sendo santificados. Amém, irmãos? Então, à medida que eu cresço no conhecimento de Jesus, à medida que eu estou sendo moldado, que eu estou sendo transformado de glória em glória, conforme a imagem de Cristo Jesus, através do Espírito, que usa a palavra na minha vida para mim me parecer mais com Jesus, isso é uma evidência clara da minha salvação, do aperfeiçoar para sempre, de ter sido declarado justo pela fé, de viver um processo chamado santificação. Por quê, pastor? Porque Jesus não é somente o sumo sacerdote, ele também é o Rei que governa no coração de todo aquele que nele crê. E aonde que eu vejo isso? Eu vejo na minha casa. Eu vejo no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais, nos meus negócios, no meu entretenimento. Eu vejo a santificação nas minhas mãos, eu vejo a santificação nas minhas palavras, eu vejo a santificação nos meus projetos, nos meus sonhos, eu vejo a santificação na maneira como eu vivo diariamente. Esses que estão sendo santificados são aqueles que foram aperfeiçoados para sempre. Nós estamos sendo moldados, irmãos, pouco a pouco, ou com grandes passos, a nos parecermos mais e mais com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu gostaria que você guardasse no seu coração para essa noite é que essa oferta única se chama Jesus Cristo. E que somente através de Jesus e mais nenhuma outra pessoa você pode ter salvação. As boas obras não salvam, mas as boas obras evidenciam que nós cremos em Jesus de todo o nosso coração. Porque eu estou sendo santificado. Ser santificado, ser consagrado, é abrir mão das coisas de um mundo pecaminoso para se dedicar às coisas do Deus Todo-Poderoso. É dedicar-se, é consagrar, é separar para alguém, e nesse caso para Deus, a minha vida.
Então por que eu faço o que eu faço? Eu faço o que eu faço hoje por quem eu me tornei em Cristo Jesus, amém? Pela minha fé nele. Por quê? Porque eu creio de todo o meu coração que pela fé eu fui declarado justo, porque a justiça de Cristo foi colocada sobre a minha vida. Então quando alguém te perguntar, se você morrer hoje, você vai para onde? Muitos cristãos, eles olham e eles acham uma falha. E ao achar uma falha, eles falam, hoje eu não sei não, pastor, porque as coisas lá em casa não estão legal não. E ele pega aquela única falha e ele se apega a ela, aquela falha que aquele cristão cometeu. E ele diz, por causa dessa falha, se eu morrer hoje, eu acho que eu vou para o inferno, pastor. Quando ele assim o faz, ele está confiando nas obras. Porque se ele não tivesse cometido aquela falha, ele ia para onde? Na cabeça dele? Para o céu. Ou seja, sem aquela falha, aí na outra semana ele resolveu o problema que ele teve com a esposa na semana. Aí você pergunta a ele, e a semana? Se morrer, você vai para onde? Essa semana eu vou para o céu. Na certa. Ele está confiando nas boas obras. Ele está confiando naquilo que ele faz. Ele não está colocando a sua confiança na justiça de quem? De Cristo. Mas se ele de repente passou por uma prova, se ele cometeu uma falha, e alguém pergunta, meu irmão, se você morrer hoje, você vai para onde? Eu vou para o céu. Mas você vai para o céu porque você se acha tão bom assim? Não, ao contrário. Na verdade eu tenho falhas. E eu até acabei de cometer uma essa semana. Mas eu já pedi perdão ao meu Jesus, porque eu não confio nas minhas obras, eu confio no que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu confio na justiça dele e não na minha justiça. Eu confio no sacrifício perfeito dele e não na minha vida. Porque se dependesse de mim, eu tenho certeza absoluta que eu iria direto para o inferno. Mas por causa de Cristo Jesus eu tenho vida e tenho vida eterna. Mas isso não significa que eu vou viver no pecado. Por quê? Porque aqueles que foram justificados, aperfeiçoados para sempre, são aqueles que estão sendo santificados. Por isso a nossa luta é a nossa guerra contra o pecado. A grande ideia dessa mensagem para a sua vida e para a minha, pode colocar para mim, por favor? Ela diz, a evidência da salvação é uma vida transformada, ou seja, aperfeiçoou para sempre. Ou seja, justificação pela fé. Ser declarado justo em Cristo Jesus. É uma vida transformada e em contínua transformação. Eu estou sendo santificado. Deus está operando na minha vida e na sua vida, na vida de todo aquele que nele crê. Eu estou sendo moldado de glória em glória, conforme a imagem do meu rei, porque ele está reinando no meu coração. E quando eu peco, eu me arrependo, eu peço perdão e eu sigo em frente. Por quê? Porque eu confio na obra substitutiva, eu confio no sacrifício substitutivo, vicário de Cristo Jesus. Eu não sei como é que está a sua caminhada hoje. Eu não sei se você até aqui, você estava confiando nas suas obras. Porque eu confiei nas minhas muito tempo. Eu tentei muitas vezes ser salvo com aquilo que eu fazia. Mas houve um dia que eu me rendi. Eu levantei as mãos e disse, Senhor, não consigo. A sua lei é perfeita e eu não consigo alcançá-la. A sua vontade, ela é perfeita, eu não consigo alcançá-la. A minha justiça não é suficiente para um dia eu chegar diante do Senhor e dizer, eu posso entrar aí pelo que eu fiz. Eu não consigo. Então eu me rendo ao Senhor. Eu preciso da justiça de Jesus sobre a minha vida. Porque a justiça dele é perfeita, a minha não é. Eu preciso do sacrifício dele porque eu cometi pecado. Eu tropecei. E eu sei que o Senhor sendo justo, o Senhor deve me condenar. Então, para que Deus seja justo e justificador ao mesmo tempo, Ele envia seu Filho para morrer a consequência do meu pecado, porque Ele não pode tapar os olhos para a sua lei que é perfeita, para a sua palavra que dura para sempre. E aí Ele se torna justo, Ele se mantém justo, mas também Ele é o justificador,
porque alguém pagou o preço pelos meus pecados. E a justiça desse alguém, essa oferta única e perfeita que é Jesus, essa justiça é colocada sobre a minha vida. Eu quero convidar você nessa noite a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. E diante dessas verdades que estão tão profundas, que iluminam os nossos olhos, que aquece nosso coração, eu quero convidar você a orar e falar: Jesus, eu preciso da sua obra sobre a minha vida, eu preciso, Jesus, da sua justiça sobre a minha vida, porque eu me rendo, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. Mas eu sei que aqueles que foram aperfeiçoados para sempre são aqueles que estão sendo santificados. Então opera em minha vida o querer e o efetuar. Opera em minha vida esse processo chamado santificação. E usa-me para a tua glória, Senhor. Que eu venha me gastar mais para o teu reino, Deus. Que eu venha me dedicar mais à tua obra. Que eu venha desprezar as coisas passageiras, fúteis deste mundo. E me dedicar àquelas que são eternas, aquelas que duram para sempre, Senhor. Que eu venha me envolver com o Senhor e com a tua obra, com a obra do Senhor e com o Deus da obra. Que eu venha amar o meu próximo como a mim mesmo e o Senhor acima de todas as coisas. E quando eu tropeçar, porque eu sei que irei, porque, Senhor, eu sou pó, eu sou pecador. Eu vou me arrepender, eu vou pedir perdão. E eu vou continuar buscando a tua face. Porque só tu tens palavras de vida eterna. Só em ti há vida eterna. E fora de ti só há uma perspectiva de morte, sofrimento, dor e condenação. Porque não há justiça suficiente em mim e em minhas mãos. Por isso perdoe nossas falhas, Pai. Nós precisamos de Jesus, o seu Filho. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Seja adorado e glorificado em nossa vida, Pai. Nós nos rendemos. E que o Seu nome seja glorificado em nós. E que venhamos nos dedicar ao Teu reino, à Tua igreja, Senhor. Esse corpo espiritual. A avançar a obra do Senhor, a testemunhar, a investir na obra missionária, a abençoar o nosso próximo, a ser instrumentos de transformação, porque aqueles que foram aperfeiçoados para sempre são esses que estão sendo santificados. Mas que venhamos entender que tudo isso nós fazemos por amor, por fé e por gratidão, porque a salvação nós temos em Ti, Jesus, somente em Ti. Seja exaltado e glorificado em nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém, Senhor Jesus.